Graças a Deus, eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui esta manhã estudando mais uma lição da Escola Dominical. Desde já agradeço pela oportunidade que os irmãos estão me dando de estar entrando na sua residência. Você que está me acompanhando no seu computador, quem sabe no seu celular, Deus te abençoe. Queremos aqui trazer uma explanação da lição 4 da Escola Dominical, que é a lição que nós iremos estudar, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Nós vamos estudar o Salmo de capítulo 25. Se você tiver com a sua Bíblia, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Salmo de capítulo 25. Não vou ser muito extenso, quero explanar algo esta manhã com a igreja que está me ouvindo. Deus te abençoe. Não esqueça, nós estamos aqui nos cultos domingo à noite, estamos aqui também participando terças e quinta-feira e contamos com a sua presença nos vídeos até o culto voltar a acontecer. De vez em quando vocês vão ver também a conta bancária da igreja, vai ser passado aí para os irmãos que puderem ajudar com dízimos e as vossas ofertas, estará colaborando com a igreja. Então, a nossa lição hoje é a lição 4, que tem por título Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor, que é o Salmo capítulo 25. Se você não tem a revista, você vai abrir a sua Bíblia no Salmo 25 para nós estarmos estudando esta lição. Você tem a oportunidade também no site da Betel baixar a lição. Você pode baixar para tablet, computador, as lições. Na realidade, você tem que baixar o programa da Betel e dali do programa da Betel você adquirir a revista da Escola Dominical e está acompanhando, se quiser, no seu celular, no tablet ou no seu computador. Então, o nosso texto áureo, que nós vamos estar falando dentro do Salmo 25, faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, versículo 4, que é o texto áureo. A verdade aplicada: vamos crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. O interessante do Salmo 25 é que a gente vai abordar muito essa questão do caminho, muito citado no Salmo 25. É muito interessante você andar nos caminhos do Senhor, que é o que vai ser abordado. Nós vamos trabalhar com 3 objetivos da lição. São eles: compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor e destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Nós vamos tentar trabalhar esses 3 objetivos dentro da lição da Escola Dominical. Eu sei que boa parte não tem a revista, eu não vou poder, às vezes, ficar lendo toda a revista, então nós vamos colocar apenas algumas frases, algumas colocações dentro desse texto do Salmo 25, né? O texto de referência, eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você estiver me acompanhando, Salmo 25, nós vamos ler o versículo 1, 2, 5, 12, 13, 14 e o 15, que é o texto de referência do Salmo 25. Acompanhe aí. Salmo 25, versículo 1 diz: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e eles fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Amém? Então convido a você, vamos fazer uma oração, vamos orar ao Senhor Jesus Cristo para nós estarmos dando início esta manhã. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, graça eu te dou por estarmos esta manhã estudando a sua palavra. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade dos meus irmãos que estão do outro lado me ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o seu lar, Pai. Traga seu conforto ao seu coração em momentos de tamanha dificuldade. Que venhamos aprender com este Salmo de Davi esta manhã, Pai. Aquilo que o Senhor tem a falar comigo e com a sua igreja, aquele que está me ouvindo esta manhã. Espírito Santo de Deus, visita cada lar,
para a glória de Jesus. Trabalhe em cada coração, Pai. Jovens, pais, mães, tios, crianças, vai visitando, vai trabalhando sobre seus lar. Eu te louvo, Pai, por cada uma dessas vidas que está me ouvindo esta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então vamos lá. É o nosso texto de referência. Se você tiver aí com sua Bíblia, você vai ver que o Salmo 25, ele tem muito mais versículo, né? Ele vai até o versículo 22 do Salmo 25, que é a lição que nós estamos dando da lição de Davi. Na introdução da revista, diz o seguinte: o Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e vive de acordo com os padrões de Deus. Como nós estamos estudando o Salmo, a gente às vezes assimila muito que é só questão das canções do Salmo. Mas às vezes nós vamos ver também o clamor, o socorro, uma oração colocada dentro de um cântico, que no caso aqui é o Salmo 25. É o pedido de socorro, como diz aqui, é o perdão pedindo a Deus. É interessante dentro desse salmo essa expressão de Davi citando isso. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura do salmo, não vou me aprofundar muito, porque ele torna até um pouco cansativo nessa questão da estrutura do Salmo 25. Como diz o texto, o tópico 1, né? Um salmo acróstico e a oração de Davi. Então, você pode estar lendo aí, né? No presente salmo, é possível inferir que a atitude de Davi é expressa em dois aspectos. Quais são eles do Salmo 25? Oração, quando apresenta a Deus as suas súplicas, e o segundo é a meditação, quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. Então, o tema central do Salmo 25 é o que eu falei, é a oração que ele está apresentando e a meditação. Nós vemos numa época, a gente ouve muita palavra meditação, né? Meditar, fulano tem que meditar. Uma outra religião, no caso, muita gente vê dentro do budismo a meditação, mas a gente pode meditar no Salmo do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos meditar no cântico da palavra de Deus. Alguns judeus cantam esse salmo, eles usam ele como canção do Salmo 25. Você vai ver até canções de tradução para a língua portuguesa dentro do Salmo 25. Porque ele tem dois aspectos importantes, a oração e a meditação. Às vezes a gente acha que orar é só dobrar o joelho, clamar e pedir a Deus. Deus dá-me isso, Deus dá-me aquilo, Deus dá-me isso. Mas às vezes nem sempre é isso oração. No caso do Salmo 25, é orar a Deus e meditar nos seus feitos, nos seus livramentos. Aquilo que Deus pode fazer por mim e por você, a gente vê isso dentro do Salmo 25. Então essa estrutura do Salmo 25, como vocês vêem no tópico 1, ele é um acróstico. E eu quero mostrar para você mais ou menos o que é, no caso aqui, o acróstico. Eu já falei isso dentro da introdução do livro de Salmo. Você está vendo o Salmo 25, aí no texto, como você pode ver, a leitura hebraica é sempre da direita para a esquerda, não é igual a gente faz na nossa língua portuguesa. Então, a palavra lá no versículo 1, que você pode ver, é Davi. Lá em cima, ó. É Davi, como você vê aí. Então, se você pegar as primeiras letras, sempre você vai estar olhando no sentido oposto da sua leitura. Você vai ver que ela começa ali, ó, com Aleph, Beit, Gimel. É o alfabeto hebraico, as 25 letras do alfabeto hebraico. Então, ele pegou cada letra, ele vai pegar o Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e vai indo, ele vem para o lado de cá, você vê apenas uma repetição bem aqui, ó, dessas duas letras, que é o Resh. Ele repetiu o Resh duas vezes. Mas todo o alfabeto hebraico está na primeira frase do Salmo 25. Às vezes, ele pode acontecer no acróstico, ele citar apenas uma repetição das duas letras, como você pode ver, aconteceu aqui. E eu vou ter o caso do Aleph, que ele vai estar duas vezes ali e ele vai estar bem aqui dentro do Salmo 25. Então é isso que o caracteriza como uma poesia. Essa estrutura acróstica que foi montada dentro do texto. É lógico que quando a gente vai trazer ele para a língua portuguesa, não tem como
ficar na sequência como aconteceu na língua hebraica. Então isso é o acróstico que a gente está vendo do Salmo 25. O que eu estou te mostrando aí é a divisão do Salmo 25. Nós estamos dividindo ele em 6 tópicos. Existem alguns outros conceitos diferentes, mas boa parte usa essa estrutura do Salmo 25 que você está vendo aí. Nós vamos dividir ele, no caso, por versículos, né? Primeiro tópico, né? Primeiro ponto. Apelo introdutório de Davi para que não seja humilhado perante os seus inimigos. Vai do versículo 1 ao 3. Chamado a Deus para que perdoe o salmista, do versículo 4 ao 7. Enfoque sobre o caráter de Deus, vai do versículo 8 ao 10. Novo apelo de Davi a Deus para que o perdoe, do 11 ao 18. Apelo de encerramentos de Davi para que não seja envergonhado perante seus inimigos, do 19 ao 21. E por último, a última divisão, prece de conclusão por Israel, que é o versículo 22. A gente vê isso. Outra coisa que você tem que observar quando você está lendo o livro de Salmo. A gente tem que entender que boa parte dos cânticos, o salmista está pedindo o livramento aos seus inimigos. Inclusive, pede até às vezes, Deus, destrua o meu inimigo. Deus, confunda os meus inimigos, mate os meus inimigos. E às vezes a gente tem que ver que quando o salmista está narrando isso, ele não está querendo dizer que o inimigo dele é o diabo, mas que o inimigo dele é aquele que vem contra a nação de Israel. São as nações vizinhas que queriam fazer a nação de Israel. A visão do salmista, muitas vezes, não é uma graça igual a graça do Senhor Jesus Cristo. Apesar que nos Salmos a gente vê vestígios da graça do Senhor Deus e também vê pontos apontando para o Messias que há de vir. Às vezes o salmista nem tem essa informação, mas às vezes ele está apontando para esse Messias. Então o que acontece é o seguinte, que a gente vai ver isso no Salmo 25. O inimigo deles é a nação vizinha, aquele que o persegue. Este é o inimigo dele. É algo diferente, muitas vezes, dentro da graça. Por que algo diferente da graça? Porque Jesus nos ensina a amarmos os nossos inimigos. Eu não quero dizer que o Senhor está querendo dizer que a gente tem que estar a favor daqueles que cometem o pecado. Apesar, quando você vê lá no livro de Apocalipse, Deus trazendo justiça sobre a terra, sobre o ímpio, porque não ouviu sua palavra, e o Senhor Deus fazendo a justiça. Mas o inimigo do Salmo 25 são as nações vizinhas que estão indo contra Israel. É aquele que vai contra Davi. Então é a visão que nós temos que ter dentro do Salmo. Por que eu estou passando esse ponto dentro dessa estrutura? Às vezes a gente vê pessoas que estão lendo o Salmo, eu já vi muito crente falar, Senhor, mata o meu inimigo, Senhor, aleja o meu inimigo. Mas não é essa a visão da graça. Nós não temos um inimigo territorial que vai invadir a nossa cidade. Não é essa a questão. Mas eu tenho que entender, quando eu estou lendo o Salmo, o texto, o cântico do salmista, a mensagem do salmista, é buscar a Deus em meio aos seus medos. A gente vê muito isso no caráter da estrutura de um salmo, o medo humano. A gente vê as fraquezas humanas. E o Senhor clamando, e muitas vezes não serve de oração. Foi como eu já falei. Quantos de nós, passando uma luta, uma dificuldade, não lembra de um texto de um salmo? Às vezes você vê em quadros pregados na parede. Esses dias foi falado sobre o Salmo 23, que é o Salmo do Pastor, que é um dos salmos mais usado pelas pessoas em quadro, em Bíblias abertas, em mensagem, porque traz uma esperança ao coração. Então essa é a divisão do salmo que a gente, se der, a gente vai trabalhando de acordo com os tópicos da revista, né? O 1.1, vai falar a oração de Davi dentro do Salmo 25, né? Aí você vai ver, né, que por meio da oração, Davi derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus seus pedidos. A gente vê isso dentro dessa estrutura do Salmo. Você vai ver, eu já falei, né, não me deixe ser confundido, ele fala isso, faz-me saber os teus caminhos, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, perdoa os meus pecados, olha para a minha aflição, olha para os meus inimigos, guarda a minha alma por intermédio da meditação.
Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem. Está isso dentro do Salmo 25. A gente vai ver essa estrutura, como ela é montada dentro desse acróstico que a gente está vendo. No 1.2, ele vai dizer, não me deixe ser confundido. E aí foi o que eu falei para você. Quando ele fala, não deixe-me ser confundido, é aquela estrutura que ele está pedindo para que os inimigos não o confundam, não o leve à derrota. E às vezes, quando a gente vai ver na palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo ensinando para a gente amarmos os nossos inimigos. Não é à toa que se a gente lê as cartas de Paulo escrevendo a 2 Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 12, eu queria ler com você. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, 2 Timóteo, é interessante esse texto, Paulo dando uma recomendação a Timóteo, 2 Timóteo 3,12, deixa eu localizar aqui, 2 Timóteo, aqui, ó. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, uma recomendação de Paulo ao pastor Timóteo, à igreja de Éfeso, né? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha a diferença da estrutura do salmo. O salmista está pedindo para Deus abater os seus inimigos, aqueles que o zombam dele. Mas aqui lá no 2 Timóteo, dentro da graça do Senhor Jesus Cristo, ele fala, todo quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A gente vê isso dentro da estrutura da graça do Senhor. Então, dentro da graça, o homem não é o nosso inimigo. Ainda que ele nos persiga, ainda por causa da piedade, ele venha a ser o nosso inimigo, ele não é o nosso inimigo que quer invadir a nossa nação. Ele é um homem que carece da graça e da misericórdia de Deus. Eu e você, como igreja, temos que interceder por ele. Mas na estrutura do Salmo 25, o inimigo é as nações vizinhas. Você vai ver isso quando a gente vê dentro do Salmo 25. Ele fala sobre isso. Você vê na estrutura do Salmo, a gente chegou até a ler dentro do Salmo 25. Se você acompanhar aí, você que está com a sua Bíblia aberta dentro do Salmo 25, você vai ver, vou dar exemplo aqui, ó, no versículo 16. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Então, o medo dele, a angústia dele ali, é por causa dos inimigos que queriam invadir Israel. Ou às vezes um inimigo até dentro das terras de Israel que queria tomar o lugar de Davi. Nós vivemos dias muito difíceis nos dias de hoje, em meio a tamanho sofrimento que o Brasil está passando e o mundo afora. Nós temos falado muito sobre isso durante a semana, em alguns sermões, nos estudos. Mas a gente também se encontra, igual o salmista, com as nossas angústias e os nossos medos dentro da gente. Porque o amanhã, ele é incerto. Mas nós temos que fazer como o salmista está fazendo aqui. É ler a palavra de Deus e meditar nela. É a estrutura do Salmo 25. Orar e meditar. Meditar que Deus pode tirar esse medo que está dentro da gente. Essa angústia que nos abate. Essa é a estrutura que a gente vai ver citando dentro do Salmo. Não me deixe ser confundido. É o que o salmista fala, né? Dentro da estrutura do Salmo acróstico, né? Ele vai falar 1.3. Ele vai falar, perdoa os meus pecados. Após o pedido inicial por proteção e para ser guiado por Deus, Davi, baseando-se na misericórdia e benignidade do Senhor, suplica seu perdão. Então, está dentro da estrutura do Salmo, como eu falei, ele pedindo perdão pelos seus pecados. É aquela ideia que muitas vezes no Velho Testamento eles têm o seguinte: o meu inimigo está perseguindo, está fazendo luta comigo, porque eu pequei contra o Senhor. Deus, perdoa os meus pecados. Aquela visão que muitas vezes a luta lá no Velho Testamento, eles tinham muito essa visão, os hebreus, os judeus, que a luta vinha em virtude dos pecados que eles tinham cometido. Então, muitas vezes você vai ver essa questão, me perdoa por causa dos meus pecados. Ele vai falar isso. Então, é mais ou menos essa estrutura acróstica. Eu não vou me aprofundar muito sobre essa questão da estrutura, das divisões da palavra.
porque eu quero trabalhar um outro tema que está dentro do Salmo 25 com você esta manhã. O tópico 2, você que está acompanhando aí com sua revista, ou quem sabe na Bíblia Sagrada, ele vai falar o desejo e reconhecimento do salmista, dentro do tópico 2, né? Então ele vai fazer, faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, que é o versículo 4. Faz-me saber os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Eu convido a você que está com o Salmo aberto aí, o Salmo 25, preste atenção no que a gente vai ver dentro do Salmo 25. Vê lá no versículo 4, eu quero que você observe as palavras relacionadas a caminhos, veredas, dentro do Salmo 25. Versículo 4. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, nós já lemos. Versículo 5. Guia-me na tua verdade. A ideia do guiar-me é caminhar. Guia-me na tua verdade. Versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho. Novamente ele fala aos pecadores. Mostra esse caminho, Senhor, aos pecadores. Mostra aquele que está cometendo o pecado o caminho. Interessante. Ou seja, tira ele do caminho do mal. Versículo 9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos. Querendo ou não, é uma estrutura dentro da palavra caminho, ensina o seu caminho. Olha lá, versículo 9, né? Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Versículo 10. Todas as veredas do Senhor, ou seja, todos os caminhos, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Certo? Vamos lá. Boa parte fica, porque depois eu quero ver uma outra particularidade dentro do Salmo 25. Então você pode ver que várias vezes a palavra caminho, vereda, ensina, mostra o teu caminho ao ímpio. E olha que interessante o que a gente está vendo no Salmo 25. O salmista está pedindo livramento ao Senhor. O salmista está pedindo conforto, tira-me desta angústia. Mas ele está pedindo algo em contrapartida. Ele não está falando disso. Ele não é aquele homem que ora e diz, Senhor, me cura, me salva, Senhor, me cura, faça um milagre, me prospera. Não é só isso. Ele está pedindo uma contrapartida. Ele está pedindo. Então, ele várias vezes está dizendo, faz-me conhecer o teu caminho, guia-me na tua verdade, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. E aqui que eu quero trabalhar com você essa ideia do caminho. A ideia do caminho do Salmo 25 é as veredas do Senhor. Ensina-me a andar conforme tu queres que eu ande, Senhor. Ensina-me a andar conforme a tua justiça. Eu não quero só ser abençoado, mas eu quero andar conforme a tua palavra. Eu quero andar conforme aquilo que você tem preparado para mim. Então, essa palavra vereda que a gente vai ver, esses caminhos do Salmo 25, era algo que eu e você devíamos ter em nosso coração. Como é bom, né? Estar na igreja, Deus abençoar, Deus falar conosco através dos seus profetas. Mas quantas vezes você está falando ao Senhor e diz, Senhor, me ensina a andar nos teus caminhos. Me ensina a andar na retidão da tua palavra. Quantas vezes você está pedindo e está fazendo uma contrapartida ao Senhor? Você está propondo andar nos caminhos do Senhor. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora nessa questão do Salmo 25. Não é só uma petição. Então, novamente, olha lá, o 2.1, né? A vontade, o salmista vai dizer, a vontade de ser guiado pelo Senhor. Aí nós vamos lá no versículo 25, 5a. Davi expressa, guia-me na tua verdade, ensina-me, Senhor. E é interessante, ser guiado pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. Numa época em que eu e você estamos vivendo com tanta comunicação, vídeos no YouTube, mensagens de WhatsApp, é tanta verdade, é tanta estrutura, que às vezes eu fico me perguntando, qual é esse caminho que tantas pessoas têm
os postos. Mas a palavra do Senhor é o único caminho que nós temos que andar. A proposta de Davi é andar nos caminhos do Senhor. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Eu vejo muitas vezes as pessoas na estrutura da sua conversão, na casa de Deus, quer ser abençoado pelo Senhor, quer estar na igreja, quer fazer parte do rebanho do Senhor, mas não quer andar no caminho do Senhor. O interessante do Salmo 23, que foi a lição da escola dominical que foi narrada aqui, quando ele diz: o Senhor é meu pastor. A ideia do Senhor é meu pastor é eu gostei muito bem, o Toninho narrar sobre isso, é a ovelha ser obediente ao seu pastor, é a mansidão da ovelha. Não tem como estar no aprisco do Senhor e não sermos ovelha. Não tem como estarmos debaixo do cajado do Senhor Jesus Cristo e não sermos como ovelha. Se nós não formos como ovelha nesse cajado, então nós somos como cavalos. Nós somos muitas vezes como burro. E você já viu como é que o cuidador de cavalo trata um cavalo, doméstica um cavalo? É com um chicote. É com uma vara toda lá, pá, 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 para poder adormecer ele. Como é que se amansa um boi bravo? Você vai colocar ele do lado de boi manso, colocar uma canga sobre ele, para ele aprender a andar igual manso. Ele vai carregar o manso até um certo tempo, mas uma hora ele vai cansar de querer arrastar o manso, até ele aprender o compasso do manso. Então, a estrutura do Senhor, Ele quer que eu e você venhamos ser guiados pelo Senhor Deus. Ser guiado pelo Senhor, temos que ser ovelha, obediente à sua palavra. Não é o meu eu, não é a minha vontade, não é a minha verdade. É a verdade da palavra de Deus. É a estrutura da palavra de Deus. Então vamos lá para o 2.2. O desejo de ter intimidade com Deus, né? É o 2.2. O desejo de intimidade. Novamente nós estamos batendo na questão do caminho, ó. Davi declarou: o segredo do Senhor é para os que temem e lhe fará saber o seu conserto. Eu quero ler aqui dentro da revista da escola dominical, que eu achei interessante, né? Percebe-se claramente que Davi queria ter profunda intimidade com Deus. Somente mediante uma aliança e por ter intimidade com Deus. O homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. Infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por viver em relacionamento mais profundo com o Senhor. Intimidade com Deus. Quem anda no caminho do Senhor tem que ter intimidade. Novamente, lembrando do Salmo 23. Como é que a ovelha conhece o seu pastor? Como é que a ovelha identifica o seu pastor? Pelo cheiro que o pastor já está produzindo. É a intimidade. Andar nos caminhos do Senhor tem que ter intimidade com Ele. Por que tem que ter intimidade com Ele? Porque não vai achando que os caminhos do Senhor é fácil. Eu queria dizer para você essa manhã que os caminhos do Senhor é doce, que os caminhos do Senhor é gostoso de andar, é prosperidade e bênção, mas não é. É uma vida de piedade, é uma vida de oração. Quando você está andando nos caminhos do Senhor, a sua luta é contra o seu eu, que muitas vezes está dizendo esse caminho. Saia do caminho, ande no caminho dos amigos, ande no caminho da bebedeira, ande no caminho da droga, da fofoca, a arrogância que está dentro do seu coração. Só consegue andar neste caminho quem tem intimidade com o Senhor. E quem está falando isso é Davi. Um homem que tem intimidade com Deus. O desejo é o versículo 14, né? Esse é o versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele faz a saber o seu conselho. O 2.3 da lição, né? Que é o que a gente vai abordar agora. Ele vai falar o reconhecimento de Deus e o seu Salvador. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia proteger e livrar dos laços e ataque dos seus inimigos. É o 2.3. Nós estamos, você que está acompanhando, no Salmo 25, versículo 5, né? Pegue o versículo 5 do Salmo 25, que é o que nós estamos abordando. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. O Deus que vai me dar o livramento.
Então, em meio às angústias de Davi, às lutas de Davi, ele está contando: o Senhor é a minha salvação. No meio de tantas lutas, tantas dificuldades, tantas angústias que nós estamos passando, nós temos que ter essa mesma mentalidade. O Senhor é a minha salvação. É como nós estamos vendo aqui no versículo 5. Deus é a minha salvação. Não a salvação só no sentido da graça de subir ao céu. Mas no meio da adversidade que nós estamos passando, da angústia, da luta do dia a dia, Ele é o nosso Salvador. É por isso que a gente sempre tem batido na tecla. Ore a Deus, busque ao Senhor, jejue Deus ao Senhor. Deus quer falar contigo, meu irmão. Deus quer falar com você. Mas enquanto você estiver andando no seu caminho, no caminho da arrogância, no caminho da ignorância, como é que Deus vai poder falar ao seu coração? A gente quer os bens do Senhor, a gente quer ser abençoado por Deus, mas não queremos fazer uma contraproposta. Não queremos, Senhor, ensina-me a andar no seu caminho. Ensina-me a andar na tua palavra. É por isso que a gente sempre está falando nessa tecla. Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aceitar Jesus como Salvador é entregar sua vida a Cristo. É andar nos caminhos do Senhor. Essa é a proposta do salmista Davi, né? Vamos lá para o tópico 3. Conhecendo os caminhos do Senhor, né? O tópico 3 da revista, conhecendo os caminhos do Senhor. Há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra, né? Sobre novamente a tecla dos caminhos do Senhor. Eu quero ir para o 3.1. O caminho da obediência, o caminho da obediência. Mas lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vás também. Jeremias 7:23. Por que Israel muitas vezes foi castigada por Deus? Porque muitas vezes as nações inimigas invadiram Israel? Por causa desse princípio, o caminho da obediência. Muitas vezes Israel não era obediente ao Senhor. Muitas vezes a gente não é obediente ao nosso Deus. E aí as consequências vêm. Olha que interessante. Muitas vezes o cidadão está dentro da igreja, Deus abençoando, ele está ali orando e buscando ao Senhor. Sai dos caminhos do Senhor e as coisas começam a andar errado. Aí ele começa a buscar Deus lá na sua casa. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Ele não consegue reconhecer que ele está fora dos caminhos de Deus. Ele não consegue ter a visão que ele está longe dos caminhos do Senhor. E novamente eu bato na tecla. Andar nos caminhos do Senhor, entregar nossas vidas para andar conforme a vereda da sua justiça. Andar conforme o seu desejo. Isso é andar nos caminhos do Senhor. Isso é andar nos caminhos. É por isso que a gente vai ver Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A proposta de Jesus é: ande no meu caminho, ande naquilo que eu propus para vocês, a justiça de Deus. Então, o que a gente vê bastante no caminho 3, no tópico 3, nós vamos falar desses 3 caminhos. Um é o caminho da obediência. É o caminho da obediência. Eu acho que esse é o mais difícil, o caminho da obediência. Eu fico imaginando algumas literaturas que eu já li, alguns livros sobre homens que a Deus chamou para a obra missionária. Deixa tudo para fazer a vontade de Deus, seguir o caminho do Senhor. Seguir o caminho de Deus para pregar a palavra de Deus fora da sua nação. Nós vemos numa época em que às vezes nós não conseguimos, eu vejo muitas pessoas fazendo parte da igreja, mas a sua entrega não é total. Se Deus pede: meu servo, fale comigo tantos dias, eu preciso de você em tal lugar, tem uma certa resistência. Novamente, queremos o bem, a bênção de Deus, mas muitas vezes não queremos entrar nos caminhos do Senhor. Vamos falar agora do caminho da graça, que é o tópico 3.2, o caminho da graça. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitude de graça. É o tópico 3.3, o caminho da graça.
Eu vou ler só uma introdução aqui dentro da revista da Escola Dominical, né? O caminho da graça. Com frequência o salmista menciona aspectos da graça de Deus. Está no versículo 6, 7, 8, versículo 10, 16, 18 e 22. Vamos ler o 6, o 7, o 8? Vamos ler dentro do Salmo 25, você que está com a sua Bíblia aberta. Versículo 6, 7 e 8. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Olha que fantástico, Senhor. Não lembre dos meus pecados durante a minha mocidade. Os perdoas, é o que ele fala aqui. Isso é graça, irmão. Isso é graça. É confiar no perdão de Deus. É ter a noção que Deus apagou os nossos pecados. E ele ainda começa dizendo, né, que o Senhor é reto, Ele aponta o seu caminho aos pecadores. Isso é graça. É aquilo que nós não merecemos e Deus nos dá, a graça do Senhor. Ele só pede para nós andarmos no caminho do Senhor, diante dessa graça. Como Deus é bom. Lá no Velho Testamento, a gente já vê Deus apontando para a graça. Olhando o Salmo 25, a gente vê Deus apontando para a graça. Um leitor do Velho Testamento, se ele não se atentar bem, ele vai pensar que a salvação é só para os judeus. Ele vai achar que Deus fez um pacto só para salvar Israel. Mas se você pegar alguns personagens do Velho Testamento, nem judeus são. Jó não é judeu. O próprio Abraão sai da terra dos caldeus, não é judeu. Melquisedeque não é judeu. E Deus falando com homens que não estão na linhagem do judaísmo. Isso é graça. Se você está me ouvindo esta manhã, se nós temos a oportunidade da palavra de Deus, porque a graça nos alcançou, a graça alcançou você e a mim. Você que está me ouvindo, a graça quer te alcançar. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, a graça quer te alcançar. Depende de você. Se você quer andar nesse caminho do Senhor. Agora vamos falar do terceiro caminho, do terceiro 3.3, outro caminho, né? O caminho da perfeição. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Mateus 5,48. Eu só vou ler um pedaço aqui da revista, né? Caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão, ou honestidade e sinceridade. Retidão. Caminho da perfeição. Irmãos, perfeito, eu e você nunca vamos ser nesta terra. Quem vai nos fazer perfeito é o próprio Senhor Jesus Cristo, se nós andarmos no caminho da graça. O Senhor vai nos fazer perfeitos. E o caminho da perfeição vai levar ao caminho de justiça. E nós vamos tornarmos homens justos. O caminho do justo. O caminho do justo. Esses dias eu estive falando aqui na igreja sobre a experiência de Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Ali é a característica da retidão de Jó. Reto. Esse é o caminho da perfeição. O caminho da perfeição não é eu sentar lá em casa e acusar as pessoas. Você viu a roupa do pastor? Você viu fulano do regente do coral? Você viu Você ouviu a mensagem, o tanto que ele fala errado? Você viu? Isso não é perfeição. Isso é ver o erro dos outros e não olhar para si. Perfeição na graça de Deus é eu me colocar de frente do espelho e falar, sou um pecador e careço da graça de Deus. O errado sou eu. Eu careço dessa graça. Isso é perfeição. Eu tenho que mudar. Eu tenho que amparar os meus erros. É o que o salmista está falando. É o que o salmista está dizendo dentro do Salmo 25. Lá no versículo 21, você que está com a Bíblia aberta, Salmo 25, versículo 21. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Preserva-me.
E quem escreve este salmo é um homem de guerra chamado Davi. É um homem que possuiu a mulher de um outro homem, Betseba. É um homem que teve problemas com filhos dentro de casa. É um homem que muitas vezes foi perseguido por Saul. Passou lutas e aflições. Mas ele está falando do Salmo 25. Ele está dizendo isso no Salmo 25. Interessante, né? Porque ele sabe que somente no Senhor o homem pode ser perfeito. Né? Vamos lá. Vamos concluir? Conclusão? Os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor, de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Então, que a gente fique no nosso coração, né? A gente vê essa conclusão do Salmo 25, eu acho muito interessante isso, perigo, dificuldade, presente e realidade da caminhada cristã. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, passando muitas lutas, mas temos que apoiar, nos esforçarmos em Deus. É isso que nós temos que fazer. Na próxima lição, já está aí, né? A próxima, que é a lição do próximo domingo, celebrando a segurança, lição 5, né, do trimestre 2020, celebrando a segurança do povo de Deus. Em que consiste a proteção do Senhor? Quais as características da cidade de Deus? Com relação a isso, quais as importantes relações e inspirações? Vai ser a próxima lição de domingo que vem. Deus te abençoe, desde já eu agradeço pela oportunidade de estar entrando no seu lar. Eu quero fazer mais uma oração com você esta manhã. Não podemos terminar aqui sem orar e falar com Deus. Muito obrigado, que a Deus venha te abençoar de uma forma poderosa esta manhã. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Eu te louvo, te exalto, Senhor Deus. Fala ao coração daquele que está precisando de uma ajuda do Senhor, Pai. Visita, meu Pai. O visita na sua residência agora, meu Pai. Dá o escape, o ajuda, aponta uma solução, Pai. Pai, traga um conforto ao seu coração, traga o ânimo de servir a Deus. Durante essa pandemia que estamos vendo, Pai, muda a história do teu servo, ajuda ele, Pai, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar que esteja ouvindo a minha voz. Visita cada residência, cada vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Desde já, Deus te abençoe. Amém. Eu só tenho a agradecer. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado.